Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Meia Cuba. Por favor, subscrevam o canal, ajudem-me a fazer crescer esta comunidade. Bom, hoje estaremos comentando eh, esta notícia que, que vários meios de comunicação, da qual vários meios de comunicação se têm feito eco. Eu comecei o vídeo com uma imagem da notícia do Expresso, em que é referido que Cuba descobre uma rede de tráfico humano, quando Cuba, a ditadura cubana, e eh, também se refere que o Ministério do Interior cubano eh, afirma que existia uma rede de tráfico organizada desde a Rússia que levava cidadãos cubanos para combater na frente da guerra na Ucrânia. Muito bem. Como eu disse, vários meios de comunicação se fizeram eco, entre os quais CNN, Reuters, os principais meios internacionais têm feito eco desta notícia. E a primeira coisa que eu devo dizer é que isto, para nós, os cubanos, é uma não notícia. É porque nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Facebook, se podia encontrar vídeos de mercenários cubanos há vários meses. Eu próprio publiquei um tweet em que afirmava que Portugal estava a contratar médicos cubanos e Rússia estava a contratar mercenários cubanos. Portanto, isto foi há cerca de um mês atrás. Isto demonstra a realidade da importância das redes sociais, da atualidade, os meios de comunicação tradicionais, televisão, rádio, muitas vezes estão a reboque do que acontece nas redes sociais. Muito bem. Então, agora, para grande surpresa de todos e para o Ministério do Interior cubano, descobriram esta rede de tráfico humano. Bom, parece que os meninos ingênuos do Ministério do Interior acabam de descobrir aquilo que nós todos já sabíamos. Mas eu vou aproveitar esta oportunidade para lembrar algumas coisas que considero importante. O que é o Ministério do Interior? Alguém mais distraído pode pensar que o Ministério do Interior é algo parecido ao Ministério da Administração Interna em Portugal. Ora, não é nada disso. Vamos a começar por lembrar alguns das pessoas que estiveram à frente deste ministério. Eu vou lembrar dois. O primeiro, Ramiro Valdés. Foi durante muitos anos ministro do Interior cubano. Ramiro Valdés, desde o início, foi apoiante de Fidel Castro. Foi de México para Cuba, junto a Fidel Castro. Ainda participou com ele na luta das guerrilhas em Cuba. E desde o início que tomou conta da polícia secreta cubana. Em Cuba, Ramiro Valdés é conhecido como Poça de Sangue. Isso mostra os crimes que o Ramiro Valdés cometeu. Ramiro Valdés ainda está vivo. E dizem que daqueles históricos da Revolução Cubana é o mais forte. Provavelmente seja o que mais tarde morre, mas já tem mais de 90 anos. Mas os crimes estão lá. Muito bem. Ramiro Valdés, para que se tenha uma ideia, Ramiro Valdés, há 2 anos, em Cuba, houve manifestações espontâneas em toda a ilha. E na sequência destas manifestações, Ramiro Valdés foi enviado para a parte oriental de Cuba. E ele controlou essa situação lá na parte oriental. Poucos dias depois de lá chegar, o chefe do exército oriental cubano morreu de coronavírus. Pronto. Muito conveniente. Ramiro Valdés, como eu disse, foi ministro do Interior durante muitos anos
E mais tarde, e este é o segundo ministro que eu gostava de lembrar, foi substituído por José Abrantes. José Abrantes foi julgado em 1989, naqueles julgamentos que Fidel Castro organizou, no ano 89. Não podemos esquecer que no ano 89 estava a cair o muro de Berlim, acontecendo todo aquele sucesso, a União Soviética estava prestes a desaparecer. Bom, em 1989, o Fidel Castro julgou a vários militares cubanos em dois processos. O primeiro processo envolveu militares. Na sequência disto, 4 militares foram executados. O mais importante foi Arnaldo Ochoa, héroe da República de Cuba, que ficou com esse título depois de lutar, de estar à frente de tropas cubanas e em ações secretas em países como Angola, que se saiba, ou Nicarágua, por exemplo. Bom, Arnaldo Ochoa e mais 3 foram fuzilados em 1989 e no caso do Abrante, num segundo processo, também foi julgado, mas não foi condenado à morte. Foi condenado a 20 anos de prisão. Pouco tempo depois morreu de um infarto na prisão. José Abrantes, estou a referir este pormenor todo para que se perceba que este menino que está à frente do Ministério da Educação, do Ministério, peço desculpa, do Interior cubano, são tudo menos meninos de coro e muito menos ingênuos. São criminosos e que têm levado a uma repressão brutal contra os cubanos. Já agora, uma parte. José Abrantes teve várias amantes na sua vida. Uma delas foi uma cidadã portuguesa, filha do chefe da PIDE no governo de Salazar. Sobre a vida desta portuguesa, estou a preparar um material. Vai me levar ainda algum tempo. Quando eu tenha pronto, vou apresentá-lo aqui no nosso canal. Bom, então, continuando. Quais são as funções do Ministério do Interior cubano? Como eu disse, o Ministério do Interior cubano não se pode comparar com o Ministério da Administração Interna portuguesa. Se o quisermos comparar com alguma coisa, temos que compará-lo, por exemplo, com a Stasi ou com a KGB. Entre outras coisas, o Ministério do Interior cubano vigia a todos os cubanos. E o faz desde o início da ditadura castrista, há 64 anos. Por exemplo, quando não existiam redes sociais, quando poucos cubanos viajavam à ilha, a única maneira de contactar com os familiares era através de cartas. Todas as cartas enviadas por familiares de fora, enviada por familiares ou recebida ou enviada desde dentro de Cuba ou de fora de Cuba, todo esse correio era aberto por agentes do Ministério do Interior e era passado a pente fino. Isso apenas para que se tenha uma ideia do valor que estas pessoas dão à privacidade e a importância que dão à vigilância e o controle. Controlam a toda a população. Sobre a alçada do Ministério do Interior estão, por exemplo, os órgãos repressivos, aqueles que reprimiram os manifestantes em 2021, quando saíram à rua. Bom, eram agentes do Ministério do Interior. E levaram a cabo essa repressão com material repressivo, obviamente, comprado em vários países, um dos quais Espanha, onde gastaram vários milhões de euros. O Ministério do Interior também vigia aos estrangeiros que visitam a Cuba. Sim, sim, sim. Não sei se se lembram, provavelmente já está muito esquecido, já foi há algum tempo, mas houve um turista português que esteve em Cuba e que foi preso porque levava com ele, depois se descobriu que levava com ele uns remédios que foram confundidos com substâncias que podiam ser utilizados na fabricação disso, não queria dizer o nome, na fabricação disso.
Pronto, ao final depois descobriu-se que era remédio. Mas quem é que descobriu isso? Foram agentes do Ministério do Interior. Também houve um cidadão americano que foi preso, esteve vários anos em Cuba preso, foi acusado de espionagem e foi trocado por 5 espiões cubanos que estavam presos nos Estados Unidos. Portanto, quem efetuou essas operações de vigilância isso também foi o Ministério do Interior. E não seja ingênuo, por favor. Os turistas, quando viajam a Cuba, as personalidades políticas, os artistas, os académicos que vão a congressos, todos são vigiados por agentes do Ministério do Interior. Sim, meus amigos portugueses. Sim, vocês quando visitam a Cuba também são filmados. Mesmo na privacidade dos vossos quartos podem ser filmados. E aqueles que fazem coisas menos boas em Cuba, coisas das quais podem ter vergonha, mais tarde podem utilizar esses vídeos com objetivos do interesse da ditadura castrista. É disto que estamos a falar. Bom, e agora temos que acreditar que estes meninos do Ministério do Interior cubano, com uma experiência de 64 anos de repressão e vigilância, aprendida com as piores polícias políticas do mundo, Stasi, KGB, exportada a outros países, este sistema de vigilância, como são Venezuela, como é Nicarágua e outros países. Um ministério que tem um orçamento considerável para comprar material de vigilância, que tem comprado um pouco por todo o mundo, nós temos que acreditar que, sem eles saberem, havia uma organização, ninguém sabe que organização é esta, que conseguia contratar cubanos, tirá-los de Cuba e dentro da Rússia, então, levá-los para a frente de batalha. Bom, não podemos esquecer que entre Cuba e Rússia há colaboração militar que vem desde os tempos da União Soviética. Não esqueçamos a crise dos mísseis. Mas aqui em Cuba ainda existe uma base de espionagem russa que faz espionagem eletrônica a todo o sul dos Estados Unidos. Sim, são os russos que fazem isso. E não podemos esquecer que em Cuba há muitas partes de Cuba que são controladas pelos militares russos. Por exemplo, até bases de submarinos, não sei se ainda existem em Cuba, mas pelo menos houve. Portanto, não podemos esquecer que esta cooperação militar existe entre os dois governos. Recentemente, Lavrov, o ministro do Interior russo, visitou Cuba e também recentemente o presidente cubano, o ditador Díaz-Canel, visitou a Rússia. Também o primeiro-ministro cubano também visitou a Rússia. Bom, e agora descobrem que há uma rede de tráfico humano e todos os meios de imprensa, os mais importantes no mundo, estão muito surpreendidos e até alguns têm feito alguns elogios ao trabalho do Ministério do Interior cubano. Oh, meus amigos, mas queridos jornalistas, ou vocês fazem o vosso trabalho ou estão a tentar brincar conosco? É que já existem as redes sociais. Hoje já sabemos exatamente, praticamente em direto, o que acontece e o que andam a fazer estes criminosos. E, ainda por cima, não podemos esquecer que recentemente esteve também aqui em Portugal o senhor Díaz-Canel. Aquele que chamam de presidente de Cuba, mas que ninguém elegeu. Esse senhor, o Díaz-Canel, que não passa de outro criminoso e que representa o seu partido, o Partido Comunista Cubano, que é o que tem escravizado os cubanos nestes anos todos. Pois bem, o Díaz-Canel esteve aqui em Portugal. E o que aconteceu aqui em Portugal? O receberam
da melhor maneira. Sim, senhor. Foi recebido pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, e foi recebido pelo presidente da Câmara de Lisboa, o senhor Dr. Carlos Moeda, e aparentemente há acordos para trazerem médicos cubanos. Ora, mas que coincidência que Cuba tenha sido condenado em várias instituições internacionais, uma delas é o Parlamento Europeu, porque há por tráfico humano. Sim, senhor, tráfico humano, e que envolve precisamente o quê? Médicos cubanos. E agora os meninos ingênuos do Ministério do Interior descobrem uma rede de quê? De tráfico humano, de mercenários para a Rússia, para lutarem na frente em Ucrânia. Mas o que você anda a usar conosco? Eu não compreendo. A quem é que vocês querem enganar? Bom, se essas notícias aparecem na televisão e aparecem nos jornais, é porque há alguém que acredita nelas. É precisamente por isso que eu decidi abrir este canal, que é para dar a minha opinião. Para dar a minha opinião e mostrar o meu ponto de vista, que é o ponto de vista de muitos cubanos. E eu estou a tentar fazer muitas vezes em português, para vocês, meus amigos portugueses, para que compreendam tudo isto que envolve a Cuba. Eu, sinceramente, não compreendo qual é o interesse de um país como Portugal, um país que eu admiro e ao qual estou muito agradecido por tudo que me tem dado, que conheço a sua gente, são gente boa, são gente trabalhadora, humilde, discreta, são pessoas fantásticas. E não compreendo como num país que viveu uma ditadura longa, que empobreceu Portugal, e da qual ainda há uma memória bastante forte, não compreendo como é possível receber a pessoas como Miguel Díaz-Canel e lhe darem todos os honores. Até foi condecorado. Mas o que é isso? A ditadura cubana anda a traficar pessoas. E não o faz de agora. O tem feito sempre. Quando os cubanos entraram em Angola, como é que chegaram a Angola? Como? Foi um porta-aviões cubano? Não! Não foi um porta-aviões cubano. Foram barcos mercantes que lhe meteram os soldados cubanos no porão, e foi assim que cruzaram o Atlântico e chegaram lá. Foi assim que chegaram os primeiros soldados cubanos a Angola, de maneira secreta e mascarada. Da mesma maneira que os mercenários cubanos estão a chegar à Rússia, como já têm chegado a muitos países de África, de Ásia. Também muitos assessores militares cubanos secretamente têm treinado guerrilhas e movimentos subversivos um pouco por toda a América Latina. Isso está muito bem documentado. E as pessoas que fizeram isso não estão mortas nem foram julgadas. Estão ainda vivas. Uma delas foi Ramiro Valdés. Ramiro Valdés, que foi ministro do Interior. E agora, estes jornalistas pretendem que nós acreditemos que o Ministério do Interior descobriu isto, quando eles praticamente violam a privacidade de todas as pessoas que estão em Cuba, cubanos e estrangeiros. Sim, cubanos e estrangeiros. Não pensem que por serem estrangeiros têm privacidade em Cuba. Não, não. São filmados, são ouvidos e provavelmente os vossos telemóveis também são vigiados. Muito bem. Isto era basicamente o que eu queria dizer. Agradeço muito a vossa atenção e o apoio que eu tenho recebido neste novo projeto. Por favor, continuem-me a ajudar. Se acharam este vídeo interessante, não esqueçam de dar gosto. Subscrevam o canal,
Lembro que também temos uma página em Facebook com o mesmo nome e, por favor, sigam-me também em Facebook e, se acharem oportuno, deixem um comentário sobre a vossa opinião, com a vossa opinião sobre esta notícia. Muito obrigado a todos.